Por trás do chocante tiroteio em Tacloban City, um jogo online de repente se tornou o centro de uma controvérsia depois de ser ligado aos suspeitos, o que pode ter sido o motivo pelo qual cometeram esse crime horrendo. Que jogo é esse? Quão brutal ele é? Quem criou esse jogo e qual é o seu conteúdo que pode levar um jogador a cometer um crime tão horrível, não só nas Filipinas, mas também em outras partes do mundo? E como esse jogo pode ser proibido nas Filipinas se milhões de jovens já o baixaram? Essas e outras atualizações sobre o tiroteio em Tacloban vamos discutir agora somente aqui no... Sim. Na manhã de 22 de junho de 2026, parecia apenas mais um dia comum para os milhares de estudantes da San Jose National High School, na cidade de Tacloban, e a cerimônia de hasteamento da bandeira tinha acabado de terminar, e os alunos entraram felizes em suas salas de aula para continuar suas aulas, mas nenhum deles sabia que em menos de 2 horas eles iriam vivenciar um dos incidentes de tiroteio escolar mais sangrentos da história das Filipinas. Por volta das 7h30 da manhã, chegou à escola um estudante do 9º ano de 14 anos de idade, que as autoridades identificaram apenas pelo pseudônimo Nash. Assim como os outros alunos, ele também participou da cerimônia de hasteamento da bandeira antes de ir para um banheiro da escola para esperar. Alguns minutos depois, por volta das 8h00 até 8h30 da manhã, chegou seu amigo e colega de classe de 15 anos, identificado apenas pelo pseudônimo Rod. Ele entrou no mesmo banheiro, e foi lá que eles prepararam o ataque que já vinham planejando há muito tempo. Segundo os investigadores, o que fizeram não foi uma decisão impulsiva. De acordo com as mensagens recuperadas pela polícia, o planejamento deles começou ainda em abril ou maio. Eles ainda conversaram sobre quais acusações poderiam enfrentar por causa do que iriam fazer. Quase um mês se passou enquanto eles secretamente preparavam uma tragédia que mudaria a vida de muitas famílias. Quando deu 9h da manhã, os 2 adolescentes saíram. Eles vieram do banheiro armados com uma pistola Glock 70 de 9mm e um revólver calibre .38 especial. A investigação aponta que o alvo deles era um estudante que, segundo relataram, os intimidava há tempos. Mas como não encontraram o alvo, começaram a andar pelos corredores da escola procurando por vítimas. Por volta das 9h20 da manhã, de repente, ouviu-se outro disparo de arma de fogo enquanto os estudantes estavam em aula. De acordo com as testemunhas, os suspeitos atiraram primeiro do lado de fora das salas de aula, antes de finalmente entrarem nos prédios e atirarem indiscriminadamente. Os estudantes correram enquanto outros se esconderam debaixo de suas mesas. Alguns choravam e gritavam enquanto tentavam fugir da escola. Ao todo, as autoridades recolheram mais de 40 cápsulas de bala no local do incidente. Quando o tiroteio terminou, 3 estudantes haviam morrido. Disseram que enquanto 20 outros ficaram feridos, a polícia que respondeu rapidamente chegou ao local e prendeu um dos suspeitos dentro da própria escola, enquanto o segundo foi capturado após uma breve perseguição. Enquanto as autoridades tentam entender como 2 alunos do 9º ano conseguiram levar armas para dentro da escola e tirar a vida de seus colegas, um detalhe surpreendente apareceu repetidamente durante a investigação. De acordo com a polícia, um dos suspeitos jogava quase todos os dias um jogo online violento chamado Gore Gore Box. É um jogo onde é possível atirar, esfaquear, cortar partes do corpo e torturar os personagens de maneiras praticamente ilimitadas. Mas quão sangrento e perigoso esse jogo realmente é? E será que ele pode mesmo ter influenciado a mente de um jovem que já vinha sofrendo bullying há muito tempo? Para entendermos melhor, vamos primeiro examinar a história desse jogo. No ano de 2023, um pequeno desenvolvedor de jogos da Alemanha, conhecido como F2 Games, lançou um jogo para celular e PC que inesperadamente atraiu milhões de jogadores ao redor do mundo. Esse jogo se chama Gore Gore Box, um jogo sandbox baseado em física que oferece aos jogadores liberdade e possibilidades quase ilimitadas. Explicando de forma simples, um jogo sandbox é como um parquinho virtual onde o jogador pode fazer praticamente tudo o que quiser. Construir, destruir, criar seu próprio mapa e inventar diferentes situações de acordo com sua imaginação. Alguns dos jogos sandbox mais famosos entre os jovens são Minecraft e Roblox, mas diferente da maioria dos jogos sandbox que focam na construção de casas ou projetos criativos,
A principal característica do Gore Box é a exibição irrestrita e detalhada de violência. À primeira vista, parece apenas um jogo simples com gráficos em blocos parecidos com Minecraft ou Roblox. Mas quando você começa a jogar, rapidamente percebe as grandes diferenças dele em relação a outros jogos. No Gore Box, o jogador pode usar diferentes tipos de armas de fogo, granadas, facas, objetos cortantes e explosivos para ferir ou matar os personagens do jogo, chamados de Gordals. Seus braços, pernas e cabeças podem ser decepados. Eles podem ser atropelados, queimados, explodidos ou repetidamente baleados, enquanto seus corpos se movem com física ragdoll realista. Uma das características mais controversas do jogo é o chamado Reality Crusher. É um equipamento especial que dá ao jogador a capacidade de manipular quase tudo dentro do jogo. Com ele, é possível fazer os personagens voarem, amarrá-los, jogá-los no ar, esmagá-los ou colocá-los em várias situações de tortura. Por causa disso, muitos jogadores usam o Gore Box para criar cenas brutais que eu prefiro nem mencionar. Devido às cenas gráficas e ao fato de que o próprio jogador cria esses cenários, diferente do Roblox, que tem um sistema rigoroso de moderação, controles parentais e restrições de idade, o Gore Box é mais focado no conceito de instrução sem restrições. Apesar de já ter milhões de downloads no Android e também ter uma grande comunidade no PC, o controle sobre o conteúdo criado pelos jogadores não é tão rigoroso. Em algumas comunidades do Discord e Telegram relacionadas ao jogo, há usuários que compartilham mapas personalizados que imitam escolas, shoppings e outros lugares reais onde é possível realizar ataques simulados. No entanto, é importante lembrar que, de acordo com psicólogos e especialistas em comportamento, não há evidências suficientes que comprovem que jogar videogames violentos por si só seja uma causa direta de assassinato ou de tornar uma pessoa criminosa. Na verdade, milhões de pessoas em todo o mundo jogam jogos violentos como Grand Theft Auto, Call of Duty e Mortal Kombat sem nunca cometerem um crime. Mas, de acordo com alguns estudos, a exposição prolongada à violência extrema no mundo virtual pode causar dessensibilização ou uma perda gradual da reação emocional à violência real. Isso também pode diminuir a empatia ou a capacidade de sentir compaixão pelos outros, especialmente em crianças que passam por depressão, raiva intensa ou bullying repetido. Para a maioria dos jogadores, este jogo continua sendo apenas uma forma de entretenimento, mas para alguns jovens que carregam grandes fardos na vida real, isso pode servir como combustível extra para o fogo de sua raiva e desejo de vingança. Vale lembrar que os jovens suspeitos do tiroteio em Tacloban disseram que fizeram aquilo para se vingar do garoto que os intimidava. E embora os investigadores ainda não tenham comprovado que o Gore Box foi o que motivou diretamente os dois estudantes de Tacloban a cometerem o crime, essa não é a primeira vez que o nome do jogo aparece em uma investigação séria. Em outros países, houve jovens que usaram o mesmo jogo não apenas para jogar online, mas também para simular ataques terroristas que realmente aconteceram e até tiroteios famosos da vida real. Por causa disso, cresce ainda mais a preocupação de especialistas e governos sobre a potencial influência desse tipo de jogo nos jovens. Embora a tragédia em Tacloban tenha sido a primeira vez que o Gore Box foi associado a um tiroteio real que resultou na morte de pessoas, não foi a primeira vez que as autoridades de outros países perceberam o potencial perigo do jogo. Na verdade, alguns meses antes do incidente em Tacloban, um caso semelhante já havia causado preocupação entre especialistas em Singapura. Em janeiro de 2026, um adolescente de 14 anos em Singapura foi colocado sob uma ordem de restrição pelo Departamento de Segurança Interna de Singapura, o ISD, após descobrirem que ele estava sendo gradualmente influenciado pela ideologia do grupo ISIS através da internet. Mas em vez de usar apenas as redes sociais para expressar suas crenças, esse jovem também teria usado o Gore Box para recriar ataques, emboscadas e execuções simuladas realizadas por terroristas no Oriente Médio. Em outro caso separado, outro adolescente em Singapura também usou o Gore Box para criar vídeos de propaganda que mostravam campos de batalha simulados, supostamente inspirados na Síria e até mesmo em Marawi, nas Filipinas. Apesar dessas controvérsias, é importante lembrar que o Gore Box ainda é um jogo que muitas pessoas no mundo todo ainda jogam.
De acordo com a Google Play Store, ele já foi baixado mais de 10 milhões de vezes em dispositivos Android, enquanto centenas de milhares de outras pessoas possuem o jogo no PC através do Steam. Estima-se que milhões de jogadores já experimentaram o Gory Box e a grande maioria deles nunca se envolveu em nenhum crime violento. Por causa disso, muitos especialistas acreditam que, embora jogos violentos possam influenciar a forma de pensar de alguns indivíduos, jogar apenas um videogame não é suficiente para transformar uma pessoa em assassino. No entanto, não são apenas as unidades antiterrorismo que se preocupam com esse tipo de jogo em algumas comunidades online. Há jogadores que usam o Gore Box para recriar ataques a tiros em massa famosos nos Estados Unidos. Outros criam personagens que se parecem com seus colegas de classe, professores ou conhecidos e os colocam em várias cenas de tortura ou até mesmo de assassinato. Por causa disso, psicólogos também começaram a estudar como a exposição repetida a esses cenários afeta a mente dos jovens. Estudos indicam que a reação emocional a experiências reais pode diminuir com exposição frequente ao mundo virtual. Outros dizem que isso pode afetar a capacidade de uma criança de sentir compaixão ou preocupação pelo sofrimento de outras pessoas. No entanto, os especialistas não têm consenso sobre essa questão. Muitos psicólogos ainda acreditam que os videogames são apenas um dos muitos fatores que podem influenciar o comportamento de uma pessoa. Na maioria das vezes, o ambiente, a forma como os pais criam os filhos, a saúde mental e os transtornos ainda desempenham um papel maior. Experiências como o bullying intenso, em outras palavras, não é suficiente culpar apenas um jogo sempre que ocorre um ato de violência. Mas para as autoridades nas Filipinas, o envolvimento do jogo na investigação em Tacloban e os incidentes anteriores em Singapura já são suficientes para causar preocupação. Por isso, enquanto ainda se estuda o quanto o Gory Bar influenciou os dois jovens, o governo decidiu tomar uma medida rara no país, a proibição temporária de um jogo online. O Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos, ou CICC, em parceria com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações, ou DICT, anunciou a proibição temporária do jogo enquanto continua uma investigação mais aprofundada sobre as atividades digitais dos suspeitos. De acordo com as autoridades, a proibição permanecerá até que a desenvolvedora do jogo, F2 Games, implemente medidas de segurança infantil mais rigorosas, sistemas de verificação de idade e rastreamento de contatos. Serão implementadas ferramentas de moderação para impedir que menores de idade acessem conteúdos violentos. Como será aplicada a proibição um jogo que pode ser baixado a qualquer momento da internet? De acordo com as autoridades, eles vão entrar em contato com o Google e outras plataformas de distribuição digital para remover e impedir que Gory Bar seja exibido para usuários nas Filipinas. Também é possível que as provedoras de internet sejam instruídas a bloquear o acesso a alguns sites oficiais e servidores do jogo. No entanto, especialistas em segurança cibernética também admitem que será difícil implementar isso completamente, porque assim como outros aplicativos proibidos, alguns jogadores ainda podem usar VPN ou rede privada virtual para parecer que estão em outro país e ainda conseguir baixar o jogo. Outros também podem instalar uma cópia do jogo a partir de sites de terceiros ou compartilhar arquivos de instalação por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Por causa disso, há especialistas que dizem que, embora a proibição possa ajudar a reduzir o número de novos jogadores, ela não vai eliminar completamente o jogo do país. Para eles, o mais importante ainda é a supervisão rigorosa dos pais no uso de celulares e computadores pelos seus filhos. Atualmente, o governo também está estudando se deve expandir a análise para outros jogos sandbox e plataformas online que podem ser usados para criar simulações violentas ou conteúdo extremista. Enquanto isso, os dois menores de idade suspeitos do tiroteio em Tacloban estão sob custódia da Polícia Nacional das Filipinas e do Departamento de Bem-Estar Social e Desenvolvimento, ou DSWD. Como eles têm apenas 14 e 15 anos de idade, estão sob a jurisdição da Lei de Justiça e Bem-Estar Juvenil das Filipinas. De acordo com a lei, crianças com 15 anos ou menos geralmente são isentas de responsabilidade criminal e, em vez disso, passam por programas de intervenção, aconselhamento e reabilitação. No entanto, menores de idade com mais de 15 e menos de 18 anos ainda podem ser responsabilizados se for comprovado que agiram com discernimento ou compreensão suficiente do certo e do errado do que fizeram. No caso dos dois alunos do 9º ano, a investigação mostra que eles planejaram o ataque por um longo tempo.
Eles trocaram mensagens sobre sua possível responsabilidade legal e levaram armas de fogo para a escola de forma deliberada. Assim, o tribunal pode entender que eles agiram com discernimento. Se isso acontecer, eles podem ser colocados em instalações de reabilitação para jovens e permanecer lá até atingirem a maioridade, dependendo da decisão do tribunal e do resultado de sua avaliação psicológica. E as autoridades continuam investigando os proprietários das armas usadas no crime. A Glock de 9mm pertence à tia de um dos suspeitos, que é uma sargento da polícia. Já o revólver calibre 38 foi rastreado até uma agência de segurança onde o avô de um dos suspeitos trabalhava anteriormente. A polícia está investigando agora se houve negligência na guarda das armas e se as pessoas que possuem essas armas têm responsabilidade administrativa ou criminal. Eles podem enfrentar acusações relacionadas ao armazenamento inseguro de armas de fogo, violação das regulamentações sobre posse de armas e outras infrações relacionadas, dependendo do resultado da investigação. Mas apesar de tudo isso, permanece uma pergunta importante. E se não houvesse bullying? E se não houvesse bullying? Acesso às armas? E se houvesse orientação suficiente dos pais ou responsáveis? Será que essa tragédia ocorreria mesmo se jogassem Gory Box? Talvez nunca saibamos toda a resposta, mas a história de dois estudantes em Tacloban serve como um lembrete de que um videogame não pode segurar uma arma sozinho. No final, as decisões que uma pessoa toma são moldadas não apenas pelo que ela vê na tela, mas também por suas experiências em casa, na escola e na sociedade em que vive. E talvez a maneira mais eficaz de proteger os jovens não seja apenas proibir um jogo, mas garantir que nenhuma criança jamais se sinta sozinha, negligenciada ou sem alguém com quem possa compartilhar o que está passando. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos que estão à direita para gastar ainda mais do seu tempo.